Boa tarde, começamos a nossa gravação aí, com a autorização de todos. Eu queria primeiro dar boas-vindas a essa grande amiga que está aqui comigo e com o Elvésio, que também já é um colega, amigo, assim. Então, a Geni, sempre que vem, poxa, eu não tenho palavras para descrever. A Geni é indescritível, não dá. Porque é uma pessoa que é amiga, é uma pessoa admirável como profissional, como estudiosa, como ser humano. E a Geni, ela ia contar um pouco da história dela, que ela já teve uma história aqui na faculdade, né, Geni? Conta aí pra gente um pouco de você, assim, a sua relação com a saúde e a sua formação. Teve uma pessoa que te perguntou em que você era formada, né, Geni? Conta um pouco aí de todo esse apanhado geral aí. Isso. Bem, Fábio, Vécio, cada um de vocês deste grupo, né, mais uma vez, uma boa tarde, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu recebi esse convite com muito carinho, muito mesmo, e a ideia é a gente conversar, tá? A ideia é essa. O Fábio fez uma provocação, não sei se o Vécio também conhece essa história. Acho que nos anos 80, né, eu tenho 74 anos, então tem muita história, tem a década de 80, de 90 e todas as décadas antes, né? Pelo menos até 47, quando eu nasci. Nos anos 80, surgiu uma deliberação para a odontologia que tornava as ciências sociais, antropologia, sociologia e a psicologia como disciplinas obrigatórias para a formação do cirurgião dentista. E como, na época, eu já iniciava o meu trabalho na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, onde eu fiz a minha graduação, e, enfim, eu já transitava bem nessa área na cidade, já tinha pós-graduação, que, na época, tinha um peso. Nós estamos falando, né, quando falamos da década de 70 e 80, nós falamos de uma formação que, naquele início, pelo menos, era diferente. E eu recebi esse convite para trabalhar na FONF. Foi um convite muito instigante, porque, na verdade, não só eles questionavam, né, por que sociologia, antropologia e psicologia, como eu também me questionava, o que é que eu vou fazer numa faculdade de odontologia? Mas eu creio que as perguntas nos impulsionam. Quando nós as abraçamos, nós começamos a buscar caminhos. E foi exatamente por aí que eu comecei uma série, mas publiquei até artigos pequenos, né, também trazendo à tona esse meu questionamento, mas já apresentando, pensando alto para partilhar com outras pessoas que, por certo, estavam também iniciando a sua docência nessas áreas, algumas questões que eu trazia. Então, comecei a pensar a vida humana, né, a partir dessa questão biológica e social em suas articulações. Vale lembrar, gente, que na época a gente não tinha essa literatura que tem hoje. Então, nós tínhamos que fazer uma mistura, transitando por diversos campos. E isso foi um desafio que, com a e de sociologia também, esse desafio a gente, aos poucos, foi respondendo de um modo, né? De um modo muito nosso, do modo que ficou muito diferente do modo das universidades até responderem, porque nós procuramos criar um curso de sociologia voltado especificamente para a saúde. Isso significa que nós, ao invés de trabalharmos questões sociais, estudando teorias e tudo mais, nós estudando os grandes teóricos, partindo dos grandes teóricos, nós fazíamos um percurso diferente. Nós partimos das questões de saúde, mostrávamos as suas implicações, os seus envolvimentos sociais, e, a partir dali, nós buscávamos os referenciais teóricos na história da sociologia, os clássicos, Marx, Weber, Durkheim, e os mais atuais, que dialogavam com as questões levantadas. Então,
E isso aí foi uma história longa. Eu fui muito bem acolhida na Faculdade de Odontologia. Também, quando estava lá, olhando os bancos da faculdade, sempre com pessoas que muitas vezes eu conhecia, porque eu era professora de escola pública também, além de trabalhar na filosofia, eu me perguntava por que essas pessoas ficam tantas horas sentadas nesses bancos e depois, no ano seguinte, estão aí também. O que a gente poderia fazer para que elas, neste processo de tratar daquilo que tinha adoecido, né, podemos falar assim, elas pudessem aprender a cuidar melhor da própria saúde e dar uma outra trajetória ao cuidado de si. Muito bem. E a partir dessa pergunta, e também do fato de, na FONF, como eu era a pessoa que não era da biomédica, então, quando surgia um evento, uma coisa diferente, me colocavam numa comissão também diferenciada, comissão social, comissão cultural, né? Porque eu não estava, por exemplo, num congresso, numa comissão científica de odontologia. E aí, quando aconteceu um grande congresso de odontologia em Friburgo, me colocaram numa dessas comissões, para o social. Estou me alongando um pouco, mas já fecho. E quando o grupo todo se reuniu para falar do congresso, me veio assim um plá, né? Perguntei para os colegas: vocês vão trazer os grandes nomes de odontologia, vocês vão fazer um trabalho magnífico em um espaço também muito apropriado para isso, mas eu pergunto, o que a comunidade de Nova Friburgo vai efetivamente, de uma forma mais direta, nesse tempo de congresso, poder aprender sobre odontologia? E fiz uma provocação. Que tal a gente criar um congresso para a comunidade? Um congresso com profissionais que levem, que façam essa tradução de questões da odontologia e da saúde como um todo para a comunidade. Isso foi feito, né? A gente capitaneou essa ideia, que só foi possível porque o pessoal da Odonto abraçou, e a partir daí a gente fez depois um grande projeto de odontologia que levou para vários municípios. Enfim, a gente foi trabalhando de um jeito muito nosso. Eu me alonguei nessa história porque vocês estão na faculdade e certamente têm professores maravilhosos e aprendendo coisas absolutamente pertinentes. Mas nunca deixem de se interrogar sobre outras possibilidades que não estão ainda inscritas na tradição daquelas áreas. Esse ano em que a gente está comemorando aí os 100 anos de arte moderna, né, da Semana de Arte Moderna, pensem também na virada de chave que vocês, como profissionais, nas próprias áreas, podem fazer. É um pouco isso. Então, trabalhei na FONF, quando a UF chegou por uma questão de contrato, de professores e tudo mais, nós permanecemos algum tempo, até que a FONF, sendo ligada a uma autarquia municipal, um belo dia, o prefeito convocou as pessoas da FONF que estavam na UF para saírem da FONF e fazerem um outro tipo de trabalho. E aí terminou a minha história direta da FONF, né, onde eu trabalhei com professoras incríveis no campo da odontologia, a professora Andréia, a professora Flávia e tantos outros, conheci o Fábio, enfim, muitos outros também, a Isabel. Terminou essa parte da história, o Vantuil, mas a amizade que fizemos ficou, né? Ficou como uma coisa forte, porque em todos os lugares a gente encontra parceiros, e nada melhor do que a gente caminhar com alguns parceiros valiosos e que vão chegando. O Elvésio foi um presente que conheci através do Fábio e que hoje estamos juntos num grupo de estudos. Isso é bom demais. Falei muito, Fábio. Elvésio, peço desculpas a vocês. Por isso que você está aqui para isso, Denise. Hã? Primeiro, assim, vou falar, o Elvésio certamente vai falar também. Primeiro que qualquer vírgula que a Geni fala, gente, não é igual eu e o Elvésio. Vou falar por mim, não do Elvésio.
A gente fala, às vezes, palavras ao vento. A Geni, não. Cada vírgula que ela fala é para a gente chupar de canudinho, assim, porque ela contribui muito. E a Geni é uma intelectual aqui da cidade, é uma pessoa que contribuiu muito para a nossa instituição. Eu, quando entrei até vou falar da minha história com a Geni. Quando eu entrei na UF, foi um pouco antes da tragédia que teve aqui em Nova Friburgo, e a gente estava fazendo uma reunião. Eu lembro, acho que foi o primeiro dia que eu conheci a Geni. Nessa reunião, a gente estava discutindo alguma coisa, assim, isso lá em 2010. Eu mencionei a palavra compaixão, que na época não estava tão na moda, assim. O pessoal achava que era alguma coisa ligada à pena, à dó, à misericórdia, algo assim. E a Geni, eu lembro que ela falou, não, compaixão tem um outro sentido. Compaixão tem um sentido, assim, além da empatia. E aí ela explicou para todo mundo, assim, o que eu queria dizer, né? Talvez eu estava influenciado até pela filosofia budista que eu estava lendo na época, mas falei da compaixão. E a partir daí, ficamos amigos e já produzimos muitas coisas juntos também, como colegas, assim, né? Então, gente, a Geni, ela, apesar de ser socióloga, e vocês sabem, né? A gente já discutiu aqui conceitos de saúde e tal. Hoje em dia, a gente foge desse conceito meramente físico, biomédico, né? Que a gente só vê fatores de risco. A saúde, hoje em dia, ela não pode ser dissociada de seu contexto sociopolítico, territorial, e a Geni é mestra nisso. Então, a Geni talvez entenda sobre esses determinantes e determinações sociais muito mais do que qualquer um de nós. Então, aprender com a Geni é tudo. Fora da sua cultura. Quando você olha de onde ela está falando, olha o quadradinho da Geni aí, do quarto dela. A Geni, quando você conversa com ela fala assim, fulano falou tal frase. Aí ela faz assim com o braço, pega um livro, assim, abre na página e fala, ó, tá aqui, tudo grifadinho, os livros dela estão todos grifados. Aí eu falo assim, ó, tá aqui a frase que eu quis dizer, por causa disso, daquilo. Ela é uma biblioteca ambulante. Então, é um exemplo de vida também para a gente se dedicar ao estudo, porque não basta você ser só estudioso e também não basta você ser só bem intencionado. Quando você une as duas coisas e faz isso em prol da sociedade, assim, é tudo, né? Então, pô, a Geni, eu sou suspeito, assim, eu tenho um viés aí de fã, de amigo, de pessoa que ama a Geni. Fala aí, só tenho a agradecer, posso dizer assim, menos, né? Coisas do coração. Então, se a gente e a Geni vamos ficar numa rasgação de seda. Mas nada como ter amigos, gente. Isso é o maior tesouro. Vou fazer um merchandising aqui, ó. Eu e a Geni, ó. Isso mesmo. A gente organizou essa coletânea de textos e já trabalhamos juntos, organizamos livros, já produzimos artigos científicos, né, Geni? Pois é. Mais. Olha, eu e eu estamos juntos também no número de uma revista eletrônica da UERJ, pelo nosso grupo de estudos esse ano. O Fábio só não está conosco por uma questão de incompatibilidade de horário, mas senão estaria, né? Senão estaria. Enfim, na verdade, uma das boas coisas na vida, isso nos une, não é? Eu estou aqui falando com 2 doutores, eu não fiz doutorado, mas o que a gente tem que ter é uma paixão muito grande por aprender. Não, eu costumo dizer que quem também é muito ligado a notas, a títulos, a pronomes, assim, me chame de doutor, de professor, de eminência, de excelência, assim, que se contente com isso, né? Enquanto outros vivem a vida de maneira plena como você, Geni. Nós queremos. Eu acho que a gente podia papear uma coisa que eu tenho procurado ler, mas não estou lendo isso tudo, não. Não tenho um livro aqui para tirar, não. Nós vivemos numa sociedade que nos convida muito ao viver bem,
mas a gente precisa do bem viver, que é um pouco diferente. O viver bem está muito associado ao ter, ao consumo, não é? Ao conforto, mas o bem viver é uma virada de chave. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, a gente significa vocês. Nós queremos papear. A ideia nossa é um papo. Mas já viu, se a gente começar a conversar, que Deus me livre. E eu falava com o Fábio que tem que ser roda de conversa, porque ninguém aguenta a telinha, e a gente não para. Gente, a nossa proposta é efetivamente uma conversa, porque nós nos constituímos na conversação com os outros. Como sentimos falta de conversas nesses últimos anos, conversas tete a tete, não é? Conversas contando com o abraço de um amigo, conversas como esse espaço no qual nós trocamos com o outro e nós não saímos, depois desse momento de interlocução, do mesmo tamanho. Porque a gente pode ter momentos em que a gente se esbarre e que cada um fale, mas sem se deixar envolver pelo outro. Isso não é conversa. O que a gente quer agora é uma conversa. E como a gente vai fazer isso? Para orientar, só como ponto de partida, pensamos o seguinte: a gente vai lançar uma questão, essa questão poderá ser apresentada e deverá ser apresentada por todo mundo, porque não é uma questão com certo e errado, tudo está certo, a proposta é acolher. Quando todos tiverem falado a respeito daquela questão, se houver necessidade, desejo de alguém de revisitar a pergunta e refazer o que falou, ótimo, pode fazer isso. E aí a gente vai conversando. Todos nós estamos envolvidos. Vamos tentar nós falarmos menos e ouvirmos vocês. E vamos ver, vamos torcer que essa seja uma boa experiência. Também é uma experiência eu tentar acertar aqui tudo que eu disse que eu mesma vou tentar passar para vocês. Então, vamos ver, passar no sentido aqui de tecnológico. E a minha geração nisso é bem menos, menos e menos, mas vamos lá. Muito Gente, bem. como sempre, vamos tentar interagir aí nesse papo, porque é uma coisa Essa é a ideia. É essa a ideia. Então, já passamos por aqui, né? Vamos nos imaginar em roda, um podendo olhar o outro, cutucar o outro, enfim, fazer tudo aquilo que a gente gosta de fazer presencialmente, como um grupo, em um momento mais descontraído. E a gente poderia começar pensando a partir dessa questão. Como você caracteriza o mundo contemporâneo? Como cada um de nós enxerga este mundo? Há inúmeras possibilidades. E mesmo se juntássemos todas, não esgotaríamos essa resposta. Então, sintamos-nos à vontade para dar um pontapé e começarmos a conversar a respeito disso. Quem gostaria de começar? Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Ótimo. Olha, como eu agora, eu só estou vendo o meu slide, então eu vou pedir que vocês falem o nome de quem está apresentando, certo? Tá certo. Meu nome é Fábio. Fábio. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Como eu caracterizo o mundo contemporâneo? Depende de que lado, tipo, aspectos positivos ou aspectos negativos. Eu acho que tem dos dois. Mas um ponto que eu queria falar aqui agora é que eu acho que a gente está muito numa época dessa fluidez da efemeridade. Eu acho que isso é uma coisa muito característica agora do mundo contemporâneo, e isso atinge vários aspectos, vários contornos, tanto no sentido de relações, de afetividade, e até um pouco mesmo superficial nessas relações. Isso é um ponto que eu caracterizo do mundo contemporâneo. Ótimo, Fábio. Excelente. Continuando, quem fala? Posso falar. Meu nome é Mariana. Assim, eu concordo com o Fábio
E, na minha opinião, também muito imediatismo, né? E produção, tem que produzir de imediato, fazer tudo. Eu acho que essa rapidez do mundo pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Porque para alguns pontos é bom que a gente produza as coisas de forma rápida, né? Tipo na vacina, no caso da vacina, foi muito bom, mas eu acho que tem uma cobrança que está gerando muitas questões psicológicas na gente. E acho que a gente ainda não tem noção de como que isso vai afetar a longo prazo, né? Mas eu vejo muito isso, muito imediatismo e muita pressa para fazer as coisas, principalmente da minha geração. É uma assim que é tudo instantâneo. E a vida não se resume, né, só a isso, nem é só produzir, trabalhar, né? Tem muito mais coisa envolvida, né? Eu vejo dessa forma. Muito bem, Mariana, muito bem. Quem continua? Oi, sou o Lucas. Pode Pode falar? falar. Eu ia falar que, tipo, eu concordo com eles dois, com o Fábio e com a Mariana, que o mundo ele tá bem fluido mesmo, como o Bauman fala, as relações estão bem líquidas. E o imediatismo ele tomou conta, né? Depois dessa revolução aí tecnológica, a partir da década de 80 do século passado. Mas eu acho que também, apesar disso, apesar das relações estarem mais fluídas, eu acho que ainda há lá no fundo lá um pouco de compaixão nossa. Tipo, como o Fábio estava falando, o professor Fábio Hobbes, sobre a nossa compaixão em ajudar as pessoas. O que aconteceu em Friburgo, o que aconteceu em Petrópolis, e eu acho que é importante ressaltar isso também. Excelente, Lucas. Muito bem. Eu achei muito interessante o que todo mundo falou. Realmente, hoje em dia, parece que as coisas são mais superficiais, de certa forma. Uma vez eu vi uma matéria falando, não sei nem se foi nessa matéria, talvez tenha sido nessa matéria, que antigamente parece que as pessoas realmente aprendiam as coisas assim, tipo, de verdade. Como hoje em dia a gente tem tudo na mão, se a gente pesquisar no Google, a gente já vê a resposta, a gente acaba não aprendendo de fato, apesar de ter mais acesso. E quanto à compaixão, eu acho que isso às vezes vem muito da família, da criação. Então, depende de cada um, mas é uma coisa assim que eu acho que não tem como morrer. Assim, sempre vai existir a compaixão. Ótimo. Olha, eu não ouvi seu É nome no Yasmin. início. Você repetiria? Yasmin, ótimo, Yasmin. Obrigada, Yasmin. Uma boa reflexão. Continuando. Meu nome é Sara. Ótimo. Eu compartilho muito do que a Yasmin falou. Eu acredito que agora parece com a tecnologia que a gente está em qualquer lugar e está conectado com todo mundo, mas ao mesmo tempo parece que a gente está muito sozinho e muitas vezes não está conectado com ninguém. Eu acho que essa questão que ela falou e que a galera toda falou sobre a compaixão, sobre essas coisas assim boas, sentimentos bons que a gente tem. A gente fala muito, mas parece que a gente pratica pouco. E que muitas vezes esses sentimentos só funcionam quando é em benefício próprio, sabe? Mas quando a gente está numa rede social, quando a gente está em um grupo que pensa totalmente o oposto, muitas vezes a gente se junta esse grupo e acaba fazendo totalmente o oposto do que aquilo que a gente acredita. Então, eu acho que esse mundo contemporâneo é bem estranho, porque a gente fala uma coisa, faz outra, né? Quer estar junto e ao mesmo tempo quer estar separado. Então, é isso. Ótimo, Sara. Gente, mas temos muita coisa boa a conversar, né? Estamos aprendendo bastante uns com os outros. Continuando. Oi, meu nome é Sofia. Eu pensei na falta de empatia, né? Que agora com a internet muitas pessoas julgam a realidade do outro sem nem conhecer e aproveitam de não ter que mostrar o rosto para poder apontar, e muitas vezes as pessoas sofrem vários linchamentos virtuais e entram em depressão e têm crises devido a essa falta de empatia que a gente tem com o outro. Essa é outra questão muito pertinente. Obrigada, Sofia.
Boa tarde, meu nome é Vinícius e concordo com meus colegas Obrigada, Vinícius. sobre o imediatismo que está sendo muito predominante nos dias de hoje. Tanto que tempos atrás, em épocas atrás, era muito utilizado, né, o fogão a lenha. E hoje, para ter essa questão da velocidade, hoje é muito utilizado o micro-ondas, para que tenha aquela produção rápida, para que venha a alimentação assim de imediato, para que você venha cumprir outras tarefas que já estão na sua lista de compromisso no dia a dia. E o outro ponto que é interessante também é em relação à pressão, a questão da pressão que é gerada por algumas famílias em relação a crianças mesmo, que estão na fases iniciais de escola, porque muitas delas são pressionadas a escolherem a sua universidade, a faculdade que irá seguir, sendo que muitas delas se encontram na alfabetização ou na primeira série ainda. Ou seja, já desde os 8 anos ou 10 anos, já é determinado por um familiar, por algum pai ou por alguma mãe, sobre a carreira que ele deve seguir, sendo que ele ainda não explorou o mundo da maneira que ele acha melhor, ou de maneira assim que venha estar explorando melhor seus talentos, a área que mais gosta. Então, eu vejo essa questão do mediatismo muito predominante assim nos dias atuais. Ótimo, Vinícius. Quem mais? Eu acho que só faltou eu, né? É a Leíse. Oi, Leíse. O que eu amo no mundo contemporâneo é a liberdade de ser. Para mim, é o que mais caracteriza ela. Você pode ser o que você quiser e mesmo que ainda haja preconceito e que você possa ser julgado por isso, você vai ter, como os meus colegas falaram, compaixão, você vai ter uma rede de apoio também que vai te permitir escolher aquilo que você quer. Antigamente, você, por questões sociais, financeiras, você não conseguiria sonhar, por exemplo, eu não conseguiria sonhar com uma faculdade, hoje eu consigo fazer, e também no sentido de sexualidade, em vários âmbitos, eu acho que isso é o que eu mais gosto nas características do mundo atual. Ótimo, Leíse. Quanta coisa importante surgiu a partir dessa conversa. Fábio, Vécio, querem acrescentar alguma coisa, problematizar alguma coisa? Eu acho interessante, Jani, a ponto de vista dos meninos e das meninas, que acabam convergindo, né, para um momento que a gente está vivendo, que é um momento ímpar de aceleração do acesso ao conhecimento. Quando eu me vejo na faculdade, me lembro de internet, era uma coisa no monitor, preto e branco com linhas e verdes. Então a gente tinha a Interlei, o acesso à biblioteca era o acesso aos livros. Então a gente não tinha essa facilidade. E foi muito rápido que surge o celular, que os notebooks ganham conformações que ficam mais acessíveis para uma parte da população e que permite esse contato. E essa aceleração, ela perde a profundidade. Então, hoje eu consigo me conectar com pessoas que têm muito o que acrescentar, porque tem toda uma vivência, mas eu não tenho tempo para poder fazer essa conexão com qualidade. Então, a gente ganha velocidade, mas a gente, ao mesmo tempo, perde um pouco de qualidade nas relações. E isso pode ser em qualquer campo, porque na área de saúde a gente precisa estabelecer vínculos de qualidade no atendimento, como na área de educação, eu preciso estabelecer vínculos para os meus alunos, os meus colegas professores, e esses vínculos só vão acontecer com o tempo. Então, eu posso me conectar a todos em diversos momentos, mas eu preciso de tempo para isso. E esse tempo fica mais escasso, porque eu me vejo, muitas vezes, tendo que estar em vários momentos, em vários lugares, fazendo diversas coisas, e não uma única com o tempo, como a gente ia para a biblioteca, ou como a gente batia papos mais longos e mais profundos. Então, o que a gente ganha por um lado, a gente perde. E esse ponto de equilíbrio talvez seja, no momento, uma das coisas mais difíceis de se alcançar. Sem dúvida. Gera Sem muita dúvida. ansiedade. Muito importante. Desculpa. E gera muita ansiedade isso que você falou, né, Vécio? Eu queria também puxar para o lado assim, da nossa responsabilidade social também, porque nós estamos num sistema que a gente, nós todos aqui estamos buscando uma realização pessoal através de uma vocação, através de um esforço para
para nos tornarmos profissionais e exercermos a profissão a partir do nosso estudo e dedicação. No entanto, somos parte de uma engrenagem que vai ser instrumento para melhorar a qualidade de vida do nosso país, do nosso entorno, da sociedade onde a gente está inserido. Então, esse paradoxo, né, essa dicotomia entre uma realização pessoal, profissional, e o propósito e engajamento até pró-sociedade, pró-nosso país, do que a gente tem a contribuir, o que o nosso país está investindo na gente, assim, numa universidade pública, como que a gente vai devolver isso para melhorar a saúde das pessoas e não somente utilizar os nossos conhecimentos para um ganho mercantil, né? Esse é um tema que me chama muito a atenção também. Então, eu acho que a gente está num momento assim, de incertezas e de indefinições de propósitos também. Porque, de um lado, a gente quer ter uma vida digna, quer enriquecer, ter família, pagar as nossas contas, fazer nossas viagens, realizar nossos sonhos pessoais. Mas também nós temos que promover a saúde, que é para isso que nós estamos estudando. Eu acredito nisso, né? Não é simplesmente para ganhar dinheiro. A gente está estudando aqui para fazer a diferença na sociedade onde nós estamos inseridos. Isso, às vezes, é conflitante, porque a gente vive... Opa, passou uma pessoa atrás da Mariana aí. A gente vive uma pressão social de sucesso. E aí a gente não compreende o que é o sucesso. E, de repente, o que é um sucesso individual talvez não seja um sucesso para a saúde pública, né, para a saúde coletiva. Então, esses temas e esses conflitos me chamam muito a atenção também. E isso vale para nós como professores também, porque também não adianta, a gente não pode ser também poeta a ponto assim, de achar que todo mundo vai escolher ser pobre, vai se abnegar de uma vida digna, a qual nós estamos também nos dedicando para isso, e que seria o justo obter, para simplesmente querer ser um santo que vai praticar o bem e também não tem um interesse justo dessa remuneração. Mas que esse interesse não seja além do justo, e que o justo seja o suficiente, e que esse interesse também não se sobreponha a esse poder que nós ganhamos com o conhecimento que nós estamos desenvolvendo com esse esforço, né? Então, esse esforço não é para ter títulos, como você falou, de ser chamado de professor doutor, que tem doutorado, etc., mas que esse conhecimento possa chegar na ponta, que é a melhoria o alívio, né, das mazelas do povo, que poderíamos ser a gente. Se a gente não tivesse escolhido a odontologia, ou a fono, ou a biomedicina, nós poderíamos muito bem, assim como podemos ainda, ser pacientes, sermos parte dessa população a ser beneficiada por um outrem que teria estudado isso que nós estamos estudando. Então, o fato de sermos nós um desses agentes, talvez traga uma responsabilidade, né? É um poder, tipo o Homem-Aranha, né? O filme do Homem-Aranha fala isso, né? Um poder que traz responsabilidades, algo assim. Eu acho assim, uma coisa fabulosa quando a gente se junta para uma conversa como essa que estamos tendo aqui, né? Muitas vezes nós não percebemos, não é o caso desse grupo, acredito, pelo que eu ouvi, o como essas conversas são importantes para a nossa formação. Porque não existe neutralidade, não existe um profissional formado apenas numa determinada área. Qualquer que seja a nossa área, o nosso fazer profissional tem implicações de um alcance, de uma fundamentação muito além de nossa área. Não existe essa neutralidade. O Edgar Morin, que estuda muito essas questões, né, de como, na modernidade, houve uma separação entre as ciências, a filosofia, né, todo o processo de reflexão, ele diz: o que vale a pena a gente pensar é que
as pessoas, os cientistas, além da formação científica, em outros espaços, eles têm chance também de aprenderem outras coisas, porque o modo como a universidade tem se organizado, o conhecimento tem se estabelecido, muitas vezes não dá espaço para isso. E é uma grande verdade. O Fábio falou que a gente pega na estante o livro. Eu fui pegar o livro, mas a minha estante está muito desarrumada, então eu não pude achar. Mas eu me lembrei de um texto em que eu escrevi alguma coisa, que não é minha, não, eu transcrevi, está aqui da. Não falei que era assim? Não falei que... Mas aí eu quero partilhar com vocês, né? É um texto de jornal, de revista, mas que vale a pena, porque vocês trouxeram, entre tantas coisas boas, mas com muita frequência, a reflexão do tempo, da aceleração do tempo. Isso aí é de fundamental importância a gente pensar, gente. Tem algo aí que apela até para a gente ter uma visão da vida mais ampla. Nosso tempo é finito, não é? O relógio do tempo não para. Eu, outro dia, li, uma dessas tantas coisas que circulam na internet, uma pessoa exclamando: me perguntam quanto tempo eu tenho. O tempo que já se passou, eu não tenho mais. O tempo que eu tenho é o que eu tenho adiante. E aí a gente pode pensar: o que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho? Né? Certamente vocês terão muito, mas os sonhos de vocês serão maiores do que o tempo que tem. Então, pensar essa dimensão temporal, e vocês trouxeram isso com muita propriedade, isso é muito importante. Vejam bem, é da Eliane Brum, vou tentar passar aqui e projetar para vocês. Isso aqui. Ela é excelente, né, Geni? É muito bom, esse grupo é muito bom. Não, estou falando a Eliane Brum, ela é muito boa. Está dando para ler? Está pequenininho para mim. Vou aumentar. Eu não sou parâmetro, eu sou meio cegueta. Mas... Vou aumentar. Agora melhorou? Melhorou. Pode ler, Fábio, ou quem quiser ler. Ah, não, um aluno, Vinícius. Pronto. Vai lá, Vinícius, lê aí. Tô dando zoom aqui. Os cliques da internet tornaram-se os remos das antigas galés. Remem, remem, remem. Clique, clique, cliquem para não ficar para trás e morrer. Mas o presente, nessa velocidade, é um pretérito contínuo. Se a internet parece ter escolhido o mundo e milhares de quilômetros podem ser reduzidos a um clique, como diz o clique e alguns anúncios publicitários, nosso mundo interno ficou a oceanos de nós. Conectados ao planeta inteiro, estamos desconectados do eu e também do outro. É uma bela reflexão, não é? Esse artigo dela, para quem quiser depois consultar, vale a pena ler por inteiro, Exaustos e Correndo e Dopados, né? Da Eliane Brum. Exaustos, Correndo e Dopados. É de 2016. Se naquela época isso já acontecia, imaginemos hoje, não é? Porque a velocidade dessas mudanças tem sido muito grande. Bem, então, voltando à nossa roda e continuando essa roda, uma outra questão para refletirmos. São muitos os desafios do nosso tempo, vocês apresentaram isso. Mas para vocês, para cada um de nós, qual é o desafio mais significativo? É até difícil, né? Ou quais são os mais significativos? Então, fiquem à vontade para começarem a falar. Eu acho que, para mim, o maior desafio nos últimos tempos é viver. Porque, na maioria das vezes, parece uma frase clichê, mas não é. Na maioria das vezes, só consigo existir mesmo, mas viver, aproveitar, desfrutar do tempo, das pessoas, de tudo, é muito complicado. Eu acho que viver de verdade é um grande desafio. Ótimo.
Continuando, por favor. Aqui, Yasmin, eu acho que, pensando assim, nos tempos atuais, eu acho que um dos maiores desafios é a capacidade de, tipo, comprometimento e focar em uma coisa e realmente ficar naquilo, assim, realmente se dedicar a alguma coisa específica. Eu tenho muita dificuldade com isso, assim, parece que eu tô o tempo todo fazendo várias coisas, eu nunca paro e uma coisa só e realmente me dedico unicamente àquilo, para fazer bem feito. Ótimo. Aqui é a Leíse. Para mim, o maior desafio, pegando âncora no que a Yasmin falou, é a sobrecarga, pelo fato de fazermos várias coisas ao mesmo tempo. Tem hora que eu me sinto sobrecarregada e parece que não tem como desfazer essa carga. Muito bem, Leíse. A Mariana, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, Mariana. Então, o meu é a comparação. Eu sei que cada um tem seu tempo, seu ritmo, né? Mas às vezes eu me comparo muito com as outras pessoas, me cobrando mesmo. É uma coisa que eu tenho que aprender ainda. Sem dúvida. Fábio aqui, eu também concordo com o que foi dito, e para mim é um dos meus maiores desafios é isso de parar, respirar e ir com calma, porque eu me vejo constantemente sendo bombardeado por informações, e até o fato de eu ter um celular me faz também estar conectado a todos os momentos, e isso essa possibilidade da atualidade da gente realizar múltiplas tarefas simultâneas é ao mesmo tempo um desafio para a gente, para mim, conseguir manter focado em algo e pensar e ter uma visão assim mais racional de minhas ações a curto, médio e a longo prazo. Muito bem. Continuando. Para mim, eu sou Sofia. O maior desafio do nosso tempo é conseguir compartilhar e viver a minha vida do lado das pessoas que eu amo e que eu quero estar, porque agora a gente tem muitas tarefas, atividades, coisas para fazer, e aí eu não consigo ficar com quem eu realmente queria estar. O tempo, mais uma vez, né, Sofia? Quem mais, por favor? Oi, sou o Lucas. O meu desafio é bem parecido com o da Mariana em relação à comparação. Eu acho que a comparação tem tipo, em todos os momentos da nossa vida, ainda mais com a inserção da tecnologia, e a gente fica todo o tempo nas redes sociais se comparando aos outros. Eu acho que isso é um problema, é um grande desafio para a gente. Muito bem, Lucas. Quem mais? Vinícius aqui. Na minha opinião, a questão da administração de tempo tem sido um dos desafios dos dias de hoje, porque cada dia mais as pessoas têm buscado ocupar cada horário do seu dia com alguma tarefa que muitas das vezes é importante, mas por outro lado também muitas pessoas têm deixado de ter aquele tempo familiar, ter aquele tempo em família ou ter aquele tempo com os amigos, e por conta disso, em um mundo tão conectado em relação a uma pessoa de um país com o outro, acaba sendo desconectado de um parente da sua casa e o outro. Muito bem, Vinícius. Mais alguém? Geni, eu queria falar. Pois não, você, Elvésio, quem mais queira isso, esse momento. Não, eu acho que a gente está... Eu também queria puxar para aquele lado do individualismo. A gente está achando soluções individuais e através de um esforço individual. Talvez o maior desafio nesse tempo contemporâneo seja a gente realizar coisas de maneira coletiva, né? E saber negociar isso, porque é muito difícil. Quando a gente está com outra pessoa, quando é só a gente já briga consigo mesmo, né? Mas quando tem outras pessoas envolvidas, a gente é conclamado, assim, vamos dizer,
a negociar, a ceder, a ouvir, saber se colocar. Ou seja, envolve uma negociação assim que isso requer uma maturidade muito grande, que a gente perdeu um pouco essa maturidade ao longo da história. Ou a gente ainda está construindo essa maturidade. Então, eu acho que um grande desafio é esse, assim, a gente, lógico, não esquecer assim de si mesmo, né? Mas ter uma visão coletiva, assim, para a construção das coisas. Ótimo, Fábio. Temos aí muito a discutir, né? Muito. Elvésio? Para mim, um dos maiores desafios é você buscar os novos limites do amor próprio, do respeito próprio. Nós tínhamos limites bem estabelecidos e com toda essa mudança tão rápida, a gente tem que restabelecer esses limites em prol da nossa saúde, em prol da saúde das pessoas com quem nós convivemos, né? Não só a saúde física, mas a saúde mental também. Acho muito um grande desafio. Está desligado, Geninho. Alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa? Nossa conversa continua e depois a gente vai, não amarrando, né? Porque cada vez a gente amplia mais, mas a ideia é essa. A ideia não é a gente encerrar ou concluir. A gente provocar até conversas para vocês em outros momentos. A proposta é bem essa. Então, vamos a uma outra questão. E nesse, não, já apertei aqui. Tem que botar óculos para não fazer coisa errada. E agora? Isso aqui já, de certo modo, o que o Fábio falou, o que o Elvésio falou e muitos falaram, a gente pode canalizar para cá. Quais os maiores sonhos para um novo amanhã? Temos falado muito a partir da Covid nesse novo amanhã, não é? E queremos pensar como vocês estão vendo esse novo amanhã, né? Sem discutirmos se conseguimos chegar ou não, mas quais os sonhos para um amanhã diferente? Diferente desse amanhã que começamos a experimentar e que já se transformou em hoje, mas que sonhos nós temos, não só para nós, mas pegando aí o que o Fábio falou, para a humanidade, para além de nós, para a nossa comunidade, para o nosso país, para o nosso estado, enfim, ampliando, então, um pouco essa rede. Quais os seus maiores sonhos? Quais os nossos maiores sonhos? Para um novo amanhã, para um mundo diferente. Posso falar? Pode, deve. Leíse. Eu acho que o meu maior sonho é mais humanidade, porque, apesar do que eu falei no começo, de que a gente tem um mundo que aceita mais o outro, a gente ainda vê cenas assim extremas de crueldade que partem o nosso coração, de humanos que não se preocupam com outro ser humano. Acho que o meu maior sonho para amanhã seria que o humano pudesse enxergar o outro de uma forma mais humana. Eu acho que seria isso. Muito bem, Leíse. Continuando, por favor. O que eu queria, um sonho meu para o amanhã e para a humanidade, para a posteridade, é mais respeito, respeito à individualidade, pegando o gancho com o que foi falado também, mais humanidade, porque é muito... Ao mesmo tempo que a gente vê situações que nos comovem positivamente, a gente vê outras que nos fazem questionar sobre essa tal da humanidade, e mais isso também, mas isso mesmo, repetindo, pegando o gancho com o que foi dito, eu concordo muito com isso. Muito bem. Continuando. Eu concordo com o que o Fábio e a Leise falaram. Realmente, o respeito à humanidade é o que, assim, eu acho que se tivesse mais, o mundo estaria muito mais perto de ser algo bem melhor do que é. Porque engloba tanta coisa. Se as pessoas fossem mais honestas, não
Assim, realmente respeitassem o próximo, eu acho que o mundo seria bem melhor. Muito bem. Continuando. Vinícius aqui. Um Ótimo, sonho que eu tenho, assim, para mim, em relação a mim e a humanidade, é que, primeiramente, direcionando a mim, é buscar ser mais solidário, buscar ter uma visão mais solidária. E em relação à humanidade, como foi dito anteriormente, ultimamente tem tido muita disputa de um querer superar o outro, independente das consequências que o próximo venha a tá sofrendo. Então, essa questão do mundo visar mais o coletivo, visar mais, ter mais empatia pelo próximo, que aí dessa forma, de um mundo assim tão individualista, talvez muita coisa poderia ser superada, como foi comentado aí, em relação à honestidade, por exemplo. Muito bem, muito bem. Continuando. Mariana aqui. Então, Mariana. para mim, seria... Assim, eu quero me tornar uma boa profissional, né? Para conseguir ajudar as pessoas no que for possível, no que tiver ao meu alcance. E em relação à humanidade, às vezes é meio militante o meu discurso. Mas não é por questão de clichê, não. É porque eu realmente penso assim, quero viver assim. Eu penso muito na tolerância, como algumas pessoas até comentaram, né? E também em saúde pública, porque eu acredito muito nisso, eu gosto muito dessa área. E eu acho que muita coisa no nosso país vai evoluir a partir disso, né? Então eu espero que nossa sociedade tenha acesso a mais saúde pública, políticas públicas, e que eu faça parte disso. Ótimo, Mariana. Muito bem. Quem mais? Lucas, eu acho que sobre tudo isso aí que o pessoal falou, eu concordo com todo mundo, né, que o mundo deve respeitar as diferenças, não deve ter individualismo. E o que eu desejo, o que eu mais desejo é que, a gente não perca a esperança, né? Com todas essas coisas aí ruins acontecendo, que a gente não perca a esperança por um mundo mais esperançoso. Eu pensei que todo mundo tem os seus direitos respeitados, né? Para que todo mundo consiga viver uma vida plena, sendo respeitado, e para que, né, preconceitos, essas coisas diminuam um pouco com o tempo. Muito bem. Mais alguém? Eu concordo com tudo que a galera falou, mas eu fiquei meio sem saber o que dizer. Porque eu imagino que os sonhos que eu tenho para a sociedade são sonhos que eu preciso alcançar como ser humano. Por exemplo, tolerância. Eu preciso aprender a ser mais tolerante, sabe? Então, eu não posso exigir do mundo uma coisa que muitas vezes eu não sou. Então, eu estou tentando mudar a mim e espero que as pessoas que convivam comigo consigam ver que eu estou mudando e isso faz bem para os outros e consigam fazer a mesma coisa que eu faço, sabe? Então, eu estou nessa onda. Mas uma coisa que eu espero muito é que as pessoas tenham mais calma, que é o que eu estou buscando ultimamente. Então, acho que é por aí. Muito bem. Quem mais? E eu acho na verdade... Desculpa, Fábio, vai você. Sim, eu só queria complementar o que eu falei antes, que eu também, uma coisa que eu sonho é que futuramente a gente tenha mais... Eu estou falando isso porque eu me formei agora sobre uma notícia que aconteceu lá nos Estados Unidos, e eu sonho com mais autonomia de corpos. Isso é uma coisa para mim que eu quis ligar aqui de novo o microfone para falar. Mais respeito e autonomia de corpos, porque há muita diferença no tratamento de gênero. Muito bem. Elvésio, né? Elvésio, que eu te pedi para falar. Isso, meu sonho para o amanhã é que a gente possa viver o respeito, o amor, possa viver a vida como se não houvesse amanhã.
Ótimo, Elvésio. Fábio? Eu penso que a gente tem que conviver com ideias antagônicas de uma maneira respeitosa e saber construir participativamente assim uma democracia melhor, entender o nosso papel de cidadãos para realizar tudo isso que todo mundo falou. É isso. Vejam bem, quantos são os nossos sonhos, como temos pontos comuns, como esses sonhos podem ser traduzidos em muitos desdobramentos, quando essa coisa do respeito, da solidariedade, da humanidade, certamente a gente tem que pensar na fome, né? É inimaginável para a gente que às vezes rejeita aquilo que tem para o almoço, não é? Mesmo que aquilo seja algo bem simples, a gente diz, isso eu não estou com vontade, mas existe aqueles que não têm o que escolher, não é verdade? Existe a fome, existe a guerra, nós temos aí séculos de experiência em guerra, atravessando os tempos, e a gente ainda verifica a guerra como um instrumento forte, né, de luta, de manutenção ou de conquista de mais poder ainda. E são muitos os desafios. Quando a gente analisa, não é ali, eu acho que o Fábio falou do respeito dos corpos, não foi isso? E a gente vai pensar o seguinte, isso passa pelo gênero, isso passa pela etnia, isso passa pela nossa identidade, quem você é. Não é? Você é um imigrante, como você é recebido em outro país, quem é você? Então, cada uma dessas questões, ela se desdobra em muitas, em muitas. E nós temos que ter mesmo essa dupla dimensão. Eu quero o meu pessoal, ninguém pode esquecer que habita um corpo, que tem que pensar em si. Mas também a nossa vida não se esgota naquilo que cada um de nós é individualmente. Então, esse nosso compromisso com o destino comum da humanidade, a partir do espaço em que nós estamos. Nós não vamos chegar, nós vamos resolver o mundo, mas é a partir das nossas possibilidades, possibilidades que a gente pode efetivamente ir alargando, não é, ao longo da vida. A Mariana mesmo falou, eu quero ser uma boa profissional, e cada um de vocês, por certo, mesmo quem não falou, pensa nisso, e como a partir daí pode alargar, não é, essa dimensão de pertença e de compromisso mesmo comum. E a gente, eu acho que uma coisa muito interessante, vocês falaram em fluidez, falaram em liquidez, então a gente observa que vocês, citando ou não citando o Bauman, vocês têm uma familiaridade aí com essa coisa que o Bauman nos traz, que é uma ideia muito fértil, que é a ideia dessa sociedade líquida, onde as coisas escorrem, elas escapam a nós. E muitas das questões que vocês trouxeram estão ligadas a isso. É o tempo que escapa, as relações que escapam, o interesse no outro que escapa, enfim. Agora, Bauman tem uma obra, talvez até que circule menos em alguns ambientes acadêmicos, mas que é absolutamente fascinante, está na internet disponível. Tá? Eu peguei na internet, já li há algum tempo. Se chama A Arte da Vida. E nessa obra, o Bauman aproxima a vida da arte, dizendo que cada ser humano, cada homem é um artista, capaz de modelar e construir a própria existência, rasgando outros horizontes, outras possibilidades, fazendo de si mesmo uma obra de arte. Reparem bem, isso está sendo dito por um sociólogo que é absolutamente respeitado, né, no mundo inteiro por sua luta por uma vida muito melhor para o conjunto da humanidade. Então, ele é extremamente político, e ele está falando aqui, nós podemos cultivar esta arte da vida. Ele diz, nossa vida, quer nós saibamos ou não, quer nós saudemos ou lamentemos, nossas vidas são obras de arte. E não há como apagar isso.
porque o homem é um ser em construção. É claro, ele não ignora, ele fala, explicita, ele escreve em sua obra que, sem dúvida, certas escolhas são mais difíceis do que outras, em alguns contextos. Ninguém pode negar isso. Mas, mesmo assim, o artista da vida, que somos todos nós, mesmo em sociedades em que predominam tendências que façam com que nós nos voltemos para o próprio umbigo, para que sejamos intolerantes e tantas outras coisas que vocês tão bem falaram, nós podemos ir além disto que representa o nosso interesse mais imediato. E ele diz que a arte da vida consiste no que ele chamou, no que ele vai depois colocar como sendo o prazer dos prazeres. O que seria isso? O prazer de fazer uma diferença que não interessa apenas a você. Então, seu nome pode não passar para as páginas dos livros, de tudo mais, mas você pode fazer, a partir da onde você está, cada um de nós pode fazer, a partir da onde estamos, um mundo diferente. A gente pode fazer diferença na comunidade em que a gente vive. E eu até proporia, né, se vocês pensassem, que pessoas fazem diferença nas comunidades de onde vocês vieram. E pensarem também, vocês estão estudando agora em Friburgo, que pessoas fazem, às vezes, no anonimato, diferença nessa comunidade. Eu me lembro uma vez falando isso para os meus alunos na Faculdade de Filosofia, mas será que tem gente assim? Eu falei, não sei, você vai me responder, você conhece alguém que faça alguma coisa de diferente, que mude a vida de um pequeno grupo? Ela pensou, mas eu tenho um grupo que sábado à noite nós usamos moto, e nós, na verdade, fazemos tem um nome específico, vamos ver se alguém de vocês sabe. É um socorro, entende? Aquelas pessoas que estão na rua, aquelas que estão drogadas, as que estão embriagadas. Nós somos pessoas que fazemos esse trabalho, sobretudo no final de semana, é um trabalho voluntário. Nós temos um grupo assim. E aí ela começou a contar, o outro foi lembrando, cada pessoa foi lembrando de pequenas coisas que às vezes a gente faz, mas que tem um efeito significativo numa comunidade. A gente precisa se alimentar disso, porque somos convidados a pensar com muita frequência, até pelos que nos chegam, né, com frequência, não é só isso, mas com frequência nas redes sociais, nos meios de comunicação, que o mundo também está tomado só por pessoas que fazem pouco, ou não fazem nada, ou até que atrapalham a vida de tantos, e não são poucas que têm poder e fazem isso. Mas é preciso a gente recuperar, entende? Essas vidas, porque essas vidas são exemplares. E isso não é coisa da minha cabeça, isso toda a filosofia diz isso, toda a sociologia, aqui está o Bauman comentando sobre isso. Então, ser artista da vida. E aí, mais uma lâmina a partir do que o Bauman nos fala. Uma coisa que vale a pena, eu não quis ler, eu quis que a gente tivesse a oportunidade de ver aqui, de ler juntos até. É essa aqui. Então, quem poderia ler, por favor? Eu posso ler. Faz favor. Para viver como exige a arte da vida, devemos, tal como qualquer outro tipo de artista, estabelecer desafios que são, pelo menos no momento em que estabelecidos, difíceis de confrontar diretamente. Devemos escolher alvos que estão, ao menos no momento da escolha, muito além do nosso alcance, e padrões de excelência que, de modo perturbador, parecem permanecer teimosamente muito acima de nossa capacidade, pelo menos a já atingida, para harmonizar com o que se estejamos ou possamos estar fazendo. Precisamos tentar o impossível. O que vocês acharam disso? Precisamos tentar o impossível, não é? Eu acho que essa é uma questão que vale a pena
a gente voltar, não é, a essa questão que o Bauman nos traz e que nos ajuda a pensar, né, nessa outra... Vocês não estão vendo a lâmina, não, né? Acho que eu interrompi, vou voltar aqui. Numa outra questão, que a gente não precisa responder, é para a gente refletir. Como cada um de nós pode trabalhar para tornar os seus sonhos concretos. Não é? E como pode também, né, trabalhar para... Esses sonhos são sonhos pessoais e eu desejo que sejam sonhos também coletivos. O que cada um de nós pode fazer para isso? Sem dúvida, há muito que possamos fazer. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito disso? Eu posso comentar. Pois não. Tem um vídeo que eu assisti muito interessante de um marinheiro que está diante de uma plateia e ele dá alguns conselhos para o público, dizendo que para que houvesse evolução no país que cada um estivesse, primeiramente, ter a atitude de arrumar o seu quarto, ter a atitude de limpar a sua casa. Ou seja, o que ele estava transmitindo de mensagem era de que, primeiro, se, por exemplo, eu busco ser uma pessoa mais solidária, é buscar ser mais gentil dentro de casa primeiro. Porque se eu não tiver uma postura boa com os meus familiares, como eu posso ter empatia com aqueles que eu nem conheço, nem tenho proximidade? Então, é isso que o vídeo retrata bastante, de que a base deve ser a casa primeiro da pessoa. Primeiro, ser uma pessoa melhor no seu ciclo de amizade ou dentro do seu contexto familiar, para depois, sim, já a partir de um caráter já moldado, fazer diferença no mundo. Muito bem. Mais algum depoimento, mais alguma fala? Eu acho que para a gente tornar o nosso sonho concreto, todo dia a gente tem que fazer algo, pelo menos um pouquinho, para agregar, né, para que esse sonho possa acontecer. Nem que seja uma leitura, alguma coisa pequena, que aí de pouquinho em pouquinho, né, no final, o nosso sonho, a gente chega mais perto de poder conquistar ele. Isso, Sofia, bate muito com a frase do Bauman, né? Estabelecer desafios, que mesmo pareçam difíceis no primeiro momento, depois a gente vai conseguir transpor. E você que falou anteriormente, eu não peguei o nome, quem foi que contou do marinheiro? Vinícius aqui. Vinícius, você me lembrou uma coisa, que você falou também é muito pertinente. Uma vez eu estava num teatro, até num teatro que era assim, histórico, alguma coisa a ser preservada, e era um debate sobre educação ambiental. Isso tem muito tempo já. E uma pessoa que estava reclamando de tudo que tinha no mundo, de todas as questões que agrediam o ambiente, ela estava com seus tênis, na verdade, na cadeira da frente, uma cadeira estufada, entende? Quer dizer, não cuidando do ambiente em que ela estava e vociferando contra todas as coisas que aconteciam, que também eram sérias, sem dúvida nenhuma. Mas isso que você fala mostra que a gente tem que ter também, no próprio ambiente em que circula, um ponto de partida, né? A gente exercitar essa coisa de transformação a partir do que é. Eu me lembrei logo desse episódio, não é? A pessoa resolver o mundo, mas o que ela puder efetivamente estragar por onde ela passa, ela preserva, distribui a riqueza do outro, tudo lá num lugar muito longe, mas não aonde ela está. O outro deve ser solidário, mas ela não reparte alguma coisa que ela tem à mão com um colega que naquele momento não tem nada. Então, enfim, é essa coisa que tanto se fala hoje, cuidar de si para cuidar do outro, para cuidar do planeta. Essa é uma questão aí muito, muito importante. Alguma fala ainda? Eu acho que, assim, eu esqueci qual que era a pergunta exatamente, mas eu tinha elaborado uma resposta assim. O que você pode fazer para tornar o seu sonho concreto, não é isso? Isso mesmo. Então, eu acho que, assim, para você tornar o seu sonho concreto, você tem que fazer o seu. Você não pode esperar que ninguém faça por você.
Você tem que ser ativo nas suas ações e não ser passivo na sua vida. Porque cada um vai estar olhando para o próprio umbigo. Ninguém vai falar, não, vem cá que eu vou te dar a mão e te levar onde você quer chegar. Você tem que batalhar por isso. Estudar, trabalhar. Muito bem, Yasmin. Yasmin, eu creio que a gente pode ajudar o outro, mas a gente não pode fazer pelo outro, não é verdade? A gente pode até estar junto, mas há coisas que cada um de nós tem que fazer. Isso é muito importante. Mais algum comentário? Leíse. Oi, Leíse. Eu acho que com tudo que o pessoal falou, eu sempre penso que o que eu tenho que fazer para tornar meu sonho realidade é me vencer, porque como vocês estavam falando do desafio, então, outra coisa que eu acho, não sei se é da minha geração, mas às vezes eu me sinto meio preguiçosa de correr atrás daquilo que eu quero e me culpo por isso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é me vencer todo dia que vai fazer os meus sonhos serem realidade. Sugiro que vocês deem uma olhada nesse livro do Bauman, né? Sobre a arte da vida. Né? Alguns fragmentos, tem coisas que vocês vão gostar mais, outras menos, mas isso, da gente se empoderar. Nós somos artistas da própria vida. Temos limites? Sim, temos muitos. O contexto nos limita, mas nós podemos esgarçar as possibilidades. Por isso, temos que tentar o impossível. O Paulo Freire, ele diz que só a gente tentando, eu espero não estar trocando aqui o nome do autor, porque isso também me acontece, tá? Então, entre aspas, mas é Paulo Freire, sim. Só fazendo o possível de hoje, amanhã poderei fazer aquilo que hoje me parece impossível. Isso significa que a gente vai, degrau após degrau, avançando. Só fazendo o possível de hoje, poderei fazer amanhã o que hoje me parece impossível. Então, é outra coisa que acho interessante a gente refletir. Mais alguma questão, Fábio, Vécio? Bem, para fechar... Oi, pode falar, Fábio. Não, eu acho que, sobretudo nós que somos professores e os estudantes aí que vão ser profissionais do cuidado, aí, como a gente fala, a gente tem que acreditar que isso é possível. Mesmo que... Eu acho que é essa frase aí que você falou do Paulo Freire. Temos que fazer o que está ao nosso alcance e fazer o melhor de nós, que aí está tudo certo. E, se possível, coletivamente, né? Sem dúvida, sem Nossos dúvida. coletivos. Mais alguém? Eu vou agora, fechando, vou colocar uma música, eu creio que talvez vocês a conheçam. Prestem bastante atenção na letra, porque no final a gente vai comentar o que essa música nos ajuda a pensar a respeito dessas questões e de tantas outras que, na verdade, foram provocadas pelo que vocês trouxeram. Então, vamos à música agora. Geni, Não tá dando para ouvir. Não? Eu ia falar. Vê se agora dá. Não, Geni, para dar certo de sair o som, você tem que compartilhar uma aba. Então, vamos ver aqui. Parar aqui. Você tem que parar de compartilhar. Você tem essa música no YouTube, por exemplo? Tem. Você quer compartilhar? Eu botei no PowerPoint. Acho que é mais fácil se eu colocar no YouTube, viu, então, Geni? Então, coloca aí no YouTube. Maior, Milton Nascimento. Achei. Achou?
Espera aí. Pega aí, YouTube. Veio andando, amiga. O de hoje tá pago, né? Melhor que isso. Tá Peraí que eu já doado. vou- Deixa eu ver aqui. Olha, eu vou te mandar o link aqui. E ainda Dá certo. Conseguiu? Ajudar. Porque é bom botar o original, hein? Tem algumas que... O original é o Milton mesmo. E Posso- seu companheiro. Posso compartilhar, então? Pode, Peraí. deve. Ah, é original, né? É. Não é essa aqui que eu tô. É essa sim, essa é original. Clipe oficial, olha aí. Tá saindo o som? Estão em sintonia com o ZYV96, Rádio Clube de Três Pontas, operando a frequência de 1500. Desliga seu microfone, tá dando eco. Eu quero um pouquinho mais do Bituca pra mim aqui. Eu quero um pouquinho de eco. As montanhas de Minas. Você quer um pouquinho das montanhas de Minas? E eu quero um pouco dos túneis de São Paulo. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou. 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 Já tá, né? Acabou o disco. Lindo, hein? Nenhuma. A não ser que, porra, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Muito obrigado. O áudio está desligado, gente. Não O que tá que dando essa para te música... ouvir, gente. Obrigada, Elvésio. O que essa música nos diz? Nossa, é maravilhosa essa música. A gente está em constante crescimento. Para sermos maiores e melhores do que éramos antes de começar esse encontro contigo hoje. Tudo bem. Excelente. Quem mais quer falar sobre essa música? Achei bem interessante, Vinícius, aqui no trecho que diz, né? Eu sou filho do mistério e só o tempo. Mais ou menos isso que diz, né? A Leuze. Eu sou filho do mistério e que só o tempo revelará quem sou. E é exatamente isso. Como foi comentado aí na parte final. Nós fazemos a nossa parte aos poucos, realizando pequenas atitudes e só o tempo dirá quem será cada um de nós, assim, se seremos grandes pessoas, se seremos relevantes na sociedade, ou se seremos, assim, pessoas representativas, mas por um pequeno grupo, mas que não deixa de ser importante. Muito bem, Vinícius. Quem mais fala? Vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que sim. É porque às vezes para. Isso, o que me marcou foi foi a frase "eu sou melhor do que era antes", porque realmente eu me vejo na minha caminhada e também pelo que o Vinícius falou, que só o tempo vai revelar quem eu sou e cada dia eu sou melhor, então mas depende de mim, eu crio a pessoa que eu vou ser também. O tempo vai revelar quem eu sou, mas depende das minhas ações diárias. Eu pensei muito nisso. Muito bem, depende de eu ser artista da própria vida, não é? Eu acho que essas coisas estão se casando. Mais alguém? Eu gostei dessa música porque ela me lembrou muito uma frase que essa frase me marcou muito, foi de uma série, que é mais ou menos assim: não interessa se a gente é bom ou mal, o que importa é se a gente tenta hoje ser melhor do que o que a gente foi ontem. Isso aí. Cuidar da própria vida num processo constante de aprimoramento. O que mais? A música é muito bonita, né? Você vê assim, o autoconhecimento da pessoa, né? A cada dia está se descobrindo mais, se tornando melhor, vendo o que pode melhorar a cada dia, e é isso aí. Muito bem, Yasmin. Mais alguém? Eu achei a música genial. Eu amei. E vou ouvir outras vezes. E como a galera falou, essa questão de ser melhor que era antes é muito bacana, porque não trata de uma competição com uma outra pessoa e nem uma comparação com uma outra pessoa que eu nunca, talvez, vou conseguir alcançar o que ela tem ou o que ela faz, mas sobre mim mesmo, sobre a minha própria evolução na minha própria história. Então, achei genial, achei muito bonito. Ótimo. Vale a gente ouvir outras vezes, como você falou, não é? E pensar na proposta. O Milton é um gênio também, né?
que mais? Então, nós vamos chegando assim ao final desse encontro. Eu queria agradecer a vocês o convite feito por Fábio e por Elvésio, essa atenção tão gentil, tão cooperativa de cada um de vocês. E eu desejo, sinceramente, que vocês se abracem aos melhores sonhos e que vocês possam mesmo cantar essa música como um mantra. Que vocês se façam a cada dia, ao longo da vida, quando chegar a minha idade, quando chegar aos 100 anos, quando eu chegar aos 100 anos, quero ver vocês na minha festa. Quando a gente chegar lá, a gente continuar acreditando que sempre é possível que nós melhoremos. Não é? Que a gente abrace essa ideia e abrace aquela ideia de que somos artistas da própria vida. Apesar dos limites, nós podemos pintar essa tela, e bem. Então, um bom final de semana, não é, Fábio? Geni, eu queria agradecer a sua presença sempre brilhante aqui com a gente, sua generosidade, do seu tempo, do seu tempo, assim, isso eu valorizo muito, assim, e que você receba todo o carinho nosso, né, meu e do Elvésio e dos estudantes aqui, porque todos nós estamos num sonho compartilhado, eu penso assim, eu acredito nisso, que eu, Elvésio, você, nós três como professores, o que a gente mais deseja é que todos aqui nessa sala virtual, todos sejam felizes, muito felizes, e que essa felicidade seja compartilhada. Então eu insisto nesse meu discurso que eu tenho falado praticamente uma repetição em todas as minhas intervenções, que a gente saiba viver uma felicidade, uma alegria compartilhada para fazer sentido, significado na essência de cada um de nós, das nossas vidas. Então, essa disciplina nossa, minha, do Elvésio e, sendo justo, da professora Tânia Chaves também, que plante no coração desses jovens o pleno desejo de serem felizes e que a busca por isso, mesmo com altos e baixos, seja feliz. Que a gente aprenda nos momentos difíceis, que a gente aproveite nos momentos de alegria e que a gente não passe em branco aqui compartilhadamente. É isso. Obrigado, Fábio. Obrigado, Elvésio. Obrigado essa turma aqui. Estou deixando beijo no coração para todo mundo aqui, ó. É isso. Muito obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Eu vou interromper a gravação. A gente tem uns recadinhos aqui para a turma, mas eu já vou interromper a gravação. Já estou saindo aqui. Obrigado, Geni. Beijão. Um beijo também. Muito obrigada. Obrigado, Geni.